Diga lá, família Tricolor, eu fiquei muito preocupado por dois motivos. Primeiro, com a reação da mídia, que fala de Fluminense, que é sempre tão voraz ali em cima da diretoria. E outra, com uma informação que vazou e fingiram que não notaram. Estou me referindo à coletiva do nosso presidente, Matheus Montenegro. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Se eu estou equivocado ou se eu estou certo. E por que será que a mídia fez vista grossa? Vem comigo que eu te conto tudinho. Diga lá, mano velho, mais uma vez, obrigado pelo carinho da presença, é sempre muito bom tê-los por aqui. Já chega dando like, inscrevendo no canal, dá aquela moral pra gente. E aí, já viu o pré-jogo que eu deixei lá mais cedo? Ainda não? Família, eu acordo cedinho pra preparar essa parada pra você com todo carinho. E tu vai pular? Essa aí é a frente do vídeo, eu vou deixar aqui no final pra vocês. Quando acabar isso aqui, vocês vão lá dar uma olhadinha, valeu? Ó, servindo um cafezinho? Aí, de boa? Manhã cedo, quentinho. Vamos lá, família. A entrevista do nosso presidente me deixou muito preocupado. Mas me deixou preocupado demais. Começou a protocolar em Sossa. Tava indo... Eu vi muita gente empolgada, muito jornalista ali, todo mundo aguardando alguma coisa sobre SAF, naquela expectativa. Mas aí o presidente, de forma correta, falou: não posso falar nada sobre SAF, porque tem que aguardar o conselho. Correto demais. Ok? E estava levando em banho-maria até que ele chegou a uma situação que me incomodou muito. Muito. Foi quando ele citou que o Fluminense precisa fazer um pouco mais de 200 milhões em vendas de jogadores. E que para isso, se ele não conseguir fazer essa 200 milhões, um pouco mais, né? 200 milhões em venda de jogadores, eles vão ter que contar com a premiação das competições. Isso me deixou muito preocupado. Por quê? Porque eu já desconfio, não posso afirmar, ok? Não posso afirmar, porque eu falo com autonomia, porque eu sempre elogiei essa diretoria, tá? E eu sempre desejei que ela continuasse no clube, mesmo com a troca do Mário pelo Matheus Montenegro. Todo mundo sabe que a diretoria é a mesma. Muda alguns peões no tabuleiro, mas eu vejo ali basicamente a mesma coisa. Então, por que eu torci por isso? Porque eu posso cobrar. Eu posso cobrar de forma respeitosa, de forma educada, mas incisivo. Eu posso cobrar. E eu trago essa minha preocupação, que eu vejo a mídia fazer tanta pressão babaca em cima da diretoria por coisas pequenas e na maioria das vezes errôneas. Mas dessa vez ficaram caladinhos. O que reforça a minha opinião de que a diretoria tem cedido à pressão dessa rapaziada. Ok? Se eu estou certo ou errado, eu não sei, mas a impressão que eu tenho é essa. Se não for verdade, já falei outras vezes, eu não tenho compromisso com erro, eu venho e me desculpo. Mas a impressão que eu tenho é essa. E vou falar por quê. Cara, nessa coletiva, quando ele fala isso nesse momento, eu já vi alguns canais, Martinelli e Bernal podem sair na janela agora no meio do ano. Eles podem ser vendidos. Família, nós estamos no ano que vamos disputar o Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Eu vejo nosso elenco muito bom. E repito para vocês, tem muita gente que avalia o elenco por valor. Dinheiro não entra em campo. Ah, se o Palmeiras o elenco mais caro, o Flamengo tem elenco mais caro, o Atlético, Cruzeiro, o problema é deles, pô. Quando a bola tá em campo, a conta bancária não entra em campo não, irmão. O que entra em campo é a raça, é a determinação, é a vontade.
é o talento, é isso que entra em campo. Eu vejo muito modinha, se o fulano contratou ciclano, Fluminense tem que contratar o Beltrano, porque tem nome. Porra, parceiro, não vai por aí. Não vai por aí. Isso aí é totalmente errôneo, cara. Isso aí é uma coisa sem nexo. Nós já cansamos de provar várias vezes que a gente, mesmo com orçamento limitado, já conseguimos chegar ao topo. Não foi uma, nem duas, nem três. O problema é que a sequência do trabalho depois disso, a nossa diretoria erra e atrapalha o planejamento, como foi em 2024. Qualquer adversidade, ela perde a convicção e faz besteira. Então hoje, nós temos que acordar para isso. Nós temos hoje o nosso meio-campo como nosso pilar. Martinelli, Hércules, Bernal, Acosta, Canóbio. São jogadores que não podem sair do Fluminense nem com reza braba. Eles são basicamente a espinha dorsal do Fluminense. Não tem como. E eu não vejo como o Fluminense alcançar esse valor, um pouco mais de 200 milhões, se não botar esses caras para jogo. Aí o presidente vem com uma ladainha. Não, que se sair nós vamos repor. Porra, então não deixa sair. Porque vai repor jogador fraco, mediano no máximo, caro pra cacete, que ainda vai levar tempo para se adaptar e nem sabe se vai render. Pessimista? Não, sendo sincero. A minha diretoria está jogando dinheiro fora desde o ano passado. Por quê? Porque não tem personalidade. Ela perdeu a personalidade. A verdade é que depois da Libertadores e da Recopa, a nossa diretoria passou a fazer um monte de merda que eu nunca pensei de ver. Eu nunca pensei de ver. Por exemplo, eu não entendo porque eles apostaram pagando alto no Lescano, no La Vega, para chegar aqui e não bota o garoto para jogar. Ah não, é muito novo. Por que contratou, porra? Não sabia que era novo? Só revelaram a idade depois da negociação? Aí agora, Santi Moreno. Vamos avaliar a transação do Santi Moreno? O Fluminense adquiriu o Santi Moreno ao Portland em agosto do ano passado por 32 milhões. 32 milhões. Agora está emprestando para o Dallas nos Estados Unidos. Está emprestando com valor de compra de 4 milhões e meio de dólares. Isso bate na casa dos 23 milhões de reais. Irmão, só aí é aproximadamente 9 milhões de defasagem. Aí você vê o prejuízo com La Vega, o prejuízo com Lescano, o prejuízo com Santi Moreno, e vai querer cobrir esse prejuízo vendendo os nossos melhores jogadores? Cara, não dá, essa conta não fecha. E eu estranhei a imprensa. Cara, tem muita gente da imprensa que eu chego à conclusão que ela quer que o Fluminense se arrebente. Eles querem implodir o Fluminense por dentro. Que nem eu vejo agora aí, muitos já pedindo a cabeça do Zubeldia. O cara tem um trabalho excelente, principalmente esse ano. Fora de casa tem 2 derrotas, uma pro Palmeiras lá e essa agora pro Vasco. Dentro de casa está invicto há quase 20 jogos. Nós estamos em 5º no Brasileirão. Fomos à final do Carioca. Mesmo jogando contra a federação, a arbitragem, contra todo mundo. E os caras querem a cabeça do treinador. Mesmo com tanta gente elogiando, falando que o nosso futebol é o mais bonito do Brasil. Meu irmão, todo jogo, já vi isso ocorrer em 2024. Para mim não é novidade. Quando o Fluminense começa a dar certo,
parte da mídia começa a trabalhar, que é para poder minar o que está dando certo, que é para a torcida ir na pilha e destruir aquilo. Eu já vi isso antes. Eu já vi esse filme antes. Isso não é novidade. É por isso que eu falo para vocês que a internet é uma plataforma. O conteúdo que você quer ver é o que você decide. Você não precisa estar acompanhando, porque está ali todo dia, todo mundo vai. Sua mãe te ensinou, teu nome não é todo mundo. Lembra disso? Minha mãe cansava de falar isso para mim. Mãe, todo mundo vai, teu nome não é todo mundo. Aprenda a pensar, irmão. Eu sei que tu é inteligente. Mas, às vezes, já falei isso aqui, também já falei isso outras vezes. Trabalho, preocupação de casa, preocupação vida pessoal e tal. Tu vai dar uma olhadinha no futebol, que é a paixão e tal. Vê aquilo, acabou, mas tu nem se atenta em saber se aquilo é verdade ou não. Tira um tempinho, procura ver o outro lado da moeda e tenta chegar à sua própria conclusão. Não vá pela pilha dos outros, não. Eu quero o melhor para o Fluminense, eu te garanto isso. Sem essa de ter a pretensão que eu sei mais do que o Zubeldia. Conhecer, conheço. Modéstia à parte, eu conheço. Não mais do que ninguém. Respeito todo mundo. Eu conheço. Mas não adianta eu conhecer se eu não tenho o poder da caneta. Quem tem o poder da caneta fazer a escalação é o Zubeldia. Ele ganha para isso, é um profissional renomado e tem que ter o nosso respeito, cara. Tem que ter o nosso respeito. Quando o treinador faz besteira constantemente e tal, é normal que a torcida peça a saída dele. Faz parte. Mas a torcida é soberana na arquibancada. Eu não vou chegar aqui atrás do microfone e falar que eu falo tudo em nome da torcida. Seria muito leviano e covarde da minha parte. Da minha torcida, quem fala é ela. Ok? Mas eu quero deixar esse alerta para vocês. Se ele fizer esse movimento, vai prejudicar e muito o nosso time. Vai prejudicar e muito. E você vai ver canais. Você vai ver canais. Você vai ver. Emissora aberta, fechada e internet pedindo a saída de Martinelli, de Hércules, de Bernal. Sabe por quê? Porque a notícia é ruim da Ibope. Mas só com o nosso clube? Mas só com o nosso clube que dá Ibope? Nos outros não dá, não? Então abre o olho. A única contratação, ou melhor, 3 contratações que poderiam ocorrer nessa metade de ano. Sendo que uma poderia ocorrer agora. Poderia ocorrer agora, você vai me entender. Presidente, com todo respeito, o Nino, poxa, é um sonho da torcida. É o pilar, foi o pilar da Libertadores. Tem que voltar para casa. E eu acho que o Nino tem mais personalidade do que o Ares. O Nino pode falar, eu quero voltar para casa. Mas aí já tem que estar conversando agora, direto com o Nino. Boanga, tá rolando Boanga, tal. Deixa a sua vaidade. Se quiser trazer Boanga, tudo bem. Não me enche os olhos. Por que não me enche os olhos? Porque ele arrebenta lá, eu quero aqui. Santi Moreno lá jogava pra cacete. Aqui não se adaptou até hoje. Então eu tenho um pé atrás. Eu sou meio aquela história de São Tomé, só acredito vendo. Entendeu? Mas para mim, a principal contratação podia ocorrer agora. Para mim seria fantástico. Seria excepcional essa contratação. Podia ir lá no Lanús, na Argentina, e contratar o Nicolás Russo, presidente do Lanús. Por quê? Pelo histórico que eu citei de contratação, a gente não sabe contratar. A gente não sabe vender. E lá, o cara é fera. O cara vendeu um jogador que não vale 4 milhões por 13. Porque 10 foi só a transação. E ele ainda fez o clube que comprou pagar os impostos. Então pode chegar a 13 milhões. Que tal contratar lá o Nicolás Russo? Porque a internet mente, como foi dito na coletiva pelo presidente. Mas não é a internet que mente. A internet é uma plataforma. Repito, o discernimento tem que sair de você.
Porque a internet mente, a mídia convencional também mente. Ou por que ele não citou que a mídia convencional falou que o Rodrigo viria por 4 milhões, depois por 5 milhões, depois por 6 milhões, depois por 8 milhões, e ele na coletiva falou que o preço era 10 milhões desde o início e que não mudou mais nada, não aumentou um centavo? Quem está mentindo, o presidente ou a mídia convencional? Mas a mídia convencional é mais difícil falar a verdade sobre ela, né? Família, aí é com você. Falou? Ó, obrigado pelo carinho e atenção até agora. Tamo juntão com Fusão. E não esqueça, aqui a lealdade tricolor, ela é infinita. Ok? Forte abraço, até a próxima e a gente se vê por aí. Nicolás Russo. Vem pro Fusão.